Bom dia, bem-vindos a mais uma sessão do Building the Future 2022. O meu nome é Rui Violante, sou Business Development Manager na Axians para as áreas de Hybrid e Multi-Cloud Platform. Vocês têm aqui o meu contacto, se tiverem alguma questão durante a sessão ou até mesmo depois da sessão que queiram colocar, por favor enviem um mail e eu posteriormente então responderei às vossas questões. Mas falando agora da nossa sessão. Bom, então nós hoje vamos falar aqui sobre Kubernetes, sobre modernização aplicacional e qual a oferta da Azure relativamente a Kubernetes e como é que nos pode ajudar a tornar os nossos ambientes híbridos. Mas para isso temos que falar então um pouco sobre toda a questão da modernização, o que é que nos leva a fazer esta modernização aplicacional e modernização inclusive das nossas infraestruturas. Bom, para isso temos que falar então de aplicações e arquiteturas monolíticas. E quando falamos de uma aplicação monolítica, falamos de uma aplicação de um tier apenas, onde acabamos por ter aqui algum tipo de limitação, e quando eu digo algum é substancial, porque, por exemplo, nós temos todas as componentes da aplicação ligadas umas às outras e cria aqui toda uma dependência para a implementação dessa aplicação num ambiente, seja ele um servidor físico ou virtual. E isto acontece diariamente nos nossos data centers, nas nossas empresas. O que é que isto vai causar? Bom, primeiro de tudo, estamos a falar de limitação, estamos a falar de dependência. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma aplicação em que nós temos uma versão Java e para essa aplicação correr em determinado servidor e queremos instalar uma outra aplicação que necessita de uma versão Java mais recente. O que pode acontecer é que eu, ao instalar a nova aplicação nesse mesmo servidor, pode afetar-me a aplicação anterior e corromper essa aplicação. Portanto, temos este tipo de limitação. E, ao mesmo tempo, vamos criar aqui uma dependência de infraestrutura para cada aplicação. Se nós formos a pensar desta forma, quando queremos então crescer, ou porque a nossa aplicação precisa de mais performance, por exemplo, vamos ter que crescer em número de servidores. E isto acaba por nos limitar naquilo que é a gestão também da nossa infraestrutura, porque vai nos obrigar aqui a adquirir mais servidores, provavelmente até aumentar o número de recursos das nossas equipas, porque começa a ser então uma dimensão já um pouco grande e começa então a ter este tipo de requisitos e a complicar um pouco mais aquilo que seria a gestão das aplicações e das infraestruturas. Bom, então é aqui que surgem conceitos como Docker, como microserviços, como Kubernetes e como pods. Ok? Quando falamos de microserviços, falamos de serviços independentes. Primeiro de tudo porque acabam por utilizar a containerização e quando falamos de containerização temos aqui vantagens, por exemplo, como a portabilidade. Eu passo a falar não de uma aplicação, mas de uma aplicação ou até mesmo uma arquitetura cloud native. Porque exatamente porque me permite portar ou migrar a minha aplicação para qualquer local, seja ela num ambiente virtual, seja ela numa cloud pública ou privada. Posso estar a instalar também em bare metal, portanto há aqui essa vantagem. E depois o meu microserviço acaba por, ao estar containerizado, garante-me que as minhas dependências desse serviço, ou desse microserviço, estão todas acomodadas conforme nós temos aqui este exemplo, ou pronto, são exemplos representativos, em que nós acabamos por ter o microserviço com todas as suas dependências inseridas no container. Quando eu falo container, é em casos isolados. Quando falamos em Kubernetes, temos de falar em pods, e os pods acabam por ter containers dentro dos pods. Portanto, mais uma vez, a questão de garantir que todas as dependências acabam por estar isoladas naquele microserviço, não afetando assim os restantes. E com isto eu tiro vantagens, porque consigo, de uma forma fácil, também gerir melhor o meu ambiente, a minha infraestrutura, porque não tenho qualquer dependência do sistema operativo, tenho um run level, um runtime que tenho
que instalar apenas no meu servidor, ou já ter aqui uma versão Kubernetes, e, seja na cloud pública ou privada, e apenas tenho que utilizar ou aplicar esses meus pods, esses meus containers, que têm lá dentro então esses microserviços. Dá-me uma melhor gestão, ou permite-me uma melhor gestão da minha infraestrutura, permite-me ter mais aplicações dentro de um servidor, e isso é fundamental para também termos aqui um custo menor relativamente àquilo que é a infraestrutura. E quando falamos em questões de performance, em que temos uma aplicação que pode ter aqui uma degradação de serviço, nós temos a capacidade de identificar qual o microserviço que está a ser afetado e, contrariamente àquilo que fazíamos quando falávamos de aplicações monolíticas, em que tínhamos que escalar e tínhamos que escalar a nível de servidor todas as limitações que tínhamos, quando falamos de microserviços, escalamos apenas aquele microserviço. Ou seja, eu vou criar mais uma réplica sobre esse microserviço, de forma a conseguir garantir novamente a performance que eu necessito para a minha aplicação. Portanto, temos aqui vantagens sobre esta plataforma. Portanto, tínhamos então, numa instalação de aplicações monolíticas, numa arquitetura monolítica, tínhamos aqui que gerir todo um ecossistema de servidores que crescia de dia para dia para garantirmos aqui performance das nossas aplicações. Quando falamos de Kubernetes, então, falamos de uma melhor gestão. Falamos, sim, temos o nosso control plane, que no fundo é o cérebro do nosso cluster Kubernetes, e depois falamos então de a utilização dos nós, dos worker nodes, que são os recursos, os nós de computação, para colocarmos então mais do que uma aplicação construída sobre microserviços. E aqui que a Azure surge. Bom, a Azure tem a sua própria versão de Kubernetes. E porquê? Porque gerir Kubernetes não vou dizer que será a situação mais fácil. Exige aqui alguma dedicação do nosso lado também a gerir a parte de gestão do cluster, o nosso control plane, os nossos master nodes. E, portanto, temos aqui esta camada de gestão que, quando estamos a falar de serviço da Azure, Azure Kubernetes Services, não temos que nos preocupar. Porquê? Porque esse control plane é gerido totalmente pela Azure, pela Microsoft. E, portanto, temos que nos preocupar, sim, com aquilo que são os nossos pods, os nossos worker nodes, o nosso ambiente Kubernetes em si, as nossas aplicações. Portanto, temos vantagens como upgrades automatizados, depois toda a questão de resiliência, porque estamos numa plataforma cloud e a própria plataforma em si tem essa resiliência, essa alta disponibilidade, para além de ser fácil de escalar. E quando falamos em Kubernetes, podemos ter horizontal pod autoscaling, com questões de escalabilidade por performance, por identificação de thresholds de performance ou de eventos. E aqui podemos tirar partido de outras soluções ou de outros serviços também disponíveis na Azure. Depois toda a parte de self-healing, integração com monitorização já nativa da própria Azure, e acima de tudo o que nos vai ser cobrado, que é um ponto também importante hoje em dia, são os nossos worker nodes e não o nosso control plane, os nossos master nodes. Portanto, aqui temos estas vantagens. Agora vamos passar aqui uma demo, vamos verificar, dar um overview sobre o nosso cluster da AKS. Bom, conforme podem ver, temos então aqui este cluster, o nosso dashboard, aliás, o nosso dashboard de Azure, onde temos então, como podem ver, temos dois clusters aqui identificados, mas nós vamos apenas aceder a um, que é o cluster da AKS. Temos ali o Kubernetes Services, vamos aceder. Ora, como podem ver aqui, a net está um pouco lenta. Vamos tentar fazer isto de uma forma rápida. E, portanto, aqui temos, dentro do Kubernetes, como eu disse, temos dois clusters, mas vamos aceder apenas a um dos clusters, que é o que tem AKS. E dentro do AKS, então, podemos ter aqui uma visão sobre aquilo que é o nosso ambiente. Portanto, temos aqui toda uma parte de overview, onde temos então toda a informação relativa ao cluster, onde a localização,
qual a nossa subscrição que está a ser utilizada, o Resource Group, a versão de Kubernetes, o tipo de networking, de plugin de networking, quantos nós é que temos, ou node pools é que temos, aliás. Depois aqui, relativamente aos namespaces, também temos essa informação. Agora demora um pouco, mas como podem ver, temos aqui a informação sobre os nossos namespaces, depois aqui relativamente a workloads. Temos também a identificação, portanto temos aqui uma vasta informação que é fundamental para termos o nosso ambiente e para o gerirmos. Depois relativamente aqui também à node pool, portanto aqui identificado, a configuração do nosso cluster e como podem ver temos aqui a versão de Kubernetes e para fazer um upgrade da versão de Kubernetes seria basicamente clicar ali no upgrade version e seguir os passos e automaticamente o cluster seria efetuado um upgrade sobre a versão do cluster a todos os nós. Portanto, como podem ver está aqui a versão, eu não vou clicar neste momento, mas seria apenas isto e fazer aqui o save para garantir que essa versão iria fazer upgrade ou iria ser aplicada. Depois temos aqui a parte de insights, temos aqui mais informação sobre o cluster em si, a nível de performance, por exemplo, que nós temos dentro do nosso cluster e temos identificação de CPU por parte dos nossos nós, a nível da utilização de memória, até o número de nós que acabamos por ter e quantos pods é que nós temos ativos dentro do nosso cluster. Portanto, como podem ver, é informação bastante útil para nós irmos utilizando no nosso dia-a-dia e a grande vantagem é um dashboard que nós já conhecemos, já utilizamos, para quem já utiliza Azure, a curva de aprendizagem é muito, muito rápida. Bom, saindo aqui da nossa demo e começando aqui a falar então sobre Hybrid, o que é que acontece? Muitas das vezes nós temos ambientes onde nós temos uma cloud pública, mas por questões de compliance ou questões de legal, acabamos por ter também o nosso ambiente on-prem, nos nossos data centers, até mesmo por questões de suporte de infraestrutura que acabamos por ter no data center. E então, o que vai acontecer é que acabamos por ter ambientes mistos, ou seja, híbridos, e torna-se mais complexo de fazer essa gestão. Ora, é aqui que a Azure também nos pode ajudar a tornar efetivamente os nossos ambientes híbridos de uma forma fácil de gerir. Portanto, muitas vezes nós temos estas soluções de Kubernetes, portanto temos dentro da cloud pública como dentro dos nossos ambientes de data center, temos várias versões de Kubernetes, várias plataformas que existem atualmente e, portanto, como devem imaginar, gerir isto acaba por não ser fácil. Exige muitas vezes especialização das nossas equipas noutras soluções e isto também tem um custo e, portanto, é aqui que a Azure vai nos ajudar. E como é que nos vai ajudar? Bom, a Azure ajuda-nos através do seu serviço Arc. O que é o Arc? É basicamente um serviço que nos permite ter dentro da plataforma Azure um single control plane sobre todos os nossos clusters Kubernetes. Estejam eles em cloud pública, privada ou até no nosso servidor virtual ou físico. Portanto, eu vou integrar com o cluster de Kubernetes. E, portanto, vai ser mais fácil de gerir. Imaginem o que é ter um único dashboard que nós já conhecemos, que já utilizamos no nosso dia-a-dia e não temos que estar aqui a especializar sobre outra solução específica que nós tenhamos dentro do data center. Não. Temos uma equipa que acaba por utilizar sempre o mesmo dashboard. E isso simplifica muito as nossas operações. Portanto, mais uma vez, temos aqui a capacidade de utilizar o Arc para gerir ambientes em cloud pública. Temos aqui a AWS, VMware ou até Google. Depois também a possibilidade de integrar, como eu referi, com os nossos data centers on-prem, e aqui está referido neste slide, por exemplo, o Azure Stack, que pode ser aqui também uma solução bastante válida quando falamos de hibridização, de termos a Azure dentro do nosso ambiente data center e também relativamente aqui a IoT. Mas o Stack é muito mais que isto. Bom, primeiro de tudo, porque, como eu referi, permite-nos então aqui ligar ou conectar
a diferentes ambientes de Kubernetes, sejam que versões forem, e temos aqui novamente identificados abaixo alguns exemplos. Depois permite-nos então criar ou configurar aqui workflows GitOps, portanto, tendo aqui uma gestão centralizada e criando aqui todo o lifecycle. Permite-nos também fazer a parte de operação e monitorização através da integração de soluções nativas da própria Azure, sem termos a necessidade, embora possamos fazer, de utilizar ferramentas de third party, e acabamos por ter aqui uma camada de observabilidade do nosso cluster e das nossas aplicações, que é bastante importante. E depois a parte de govern e segurança, que com o Arc conseguimos aqui aplicar as nossas policies de uma forma transversal a todos os nossos ambientes. Portanto, conseguimos garantir aqui que os nossos ambientes estão em compliance com aquilo que são os requisitos da nossa empresa. Bom, então vamos aqui olhar para mais uma demo e vamos cá. Como podem ver aqui novamente o nosso dashboard da Azure, e temos ali em cima então o nosso Arc. Não difere muito do que estávamos a ver há pouco. Temos os dois clusters, temos aqui alguns recursos que faz parte da configuração que eu criei. Vamos então aceder agora aqui à componente de Arc. Portanto, como podem ver, mais uma vez demora um pouco, isto tem a ver com o acesso de internet, mas vamos aqui aguardar até aparecer. Já começamos a ter aqui alguma informação. Bom, como podem ver, temos aqui 3 campos, e isto é importante porque é aqui que nós vamos fazer. Se eu quisesse adicionar um cluster, faria ali add e faria basicamente next. Este é o cluster Rancher que eu tenho no meu data center, ok? On-prem, no meu laboratório, e então tenho agora integrado naquilo que é o nosso Arc. Como podem ver, está aqui identificado como RK8S, porque é um cluster de Rancher, e acabamos por ter aqui então essa informação. Temos aqui mais uma vez um overview, onde temos toda a informação genérica daquilo que é o cluster, até mesmo a nível da distribuição, a versão de Kubernetes que está instalada. Depois temos aqui os namespaces e vamos ter aqui um acesso a essa informação e vamos validar também no próprio Rancher. Temos que aguardar aqui um momento só. Como podem ver, estão aqui e temos aqui B2F22 app, por exemplo, logo o segundo, e vamos ver aqui no nosso Rancher também que esse namespace está também aqui e foi criado através da própria Azure, ok? Criei o namespace na Azure, no Arc, e ele aparece refletido então dentro do próprio Rancher, se eu quiser utilizar. Isto é apenas para vos mostrar que ao executarmos a função na Azure, aparece-nos também dentro daquilo que é o nosso ambiente, ou o nosso dashboard da plataforma de Kubernetes que estamos a utilizar. Ora, só aguardarmos aqui. Bom, como podem ver, ele aparece-nos ali em baixo, então B2F e o Azure Arc, portanto, os namespaces aparecem também no Rancher on-prem. Mais uma vez, é uma plataforma que nos permite gerir os nossos ambientes Kubernetes, estejam eles onde estiverem. Portanto, vamos agora ver aqui mais a questão das extensões, onde podemos tirar vantagem para depois, vantagens como implementarmos aqui serviços nativos da Azure. Ok? E isso é bastante importante. Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Porquê? Porque nós podemos aqui depois utilizar algumas soluções como as nossas web apps. E vamos aqui verificar esse ponto. Portanto, iria então selecionar e iria implementar, ou seja, trazer para dentro do meu data center on-prem, trazer as minhas aplicações ou os meus serviços Azure. E isto sem ter o Azure Stack que falámos há pouco. Portanto, temos esta versão containerizada dos serviços Azure que acabamos por transportar para dentro do nosso ambiente data center on-prem. E isto pode ser bastante interessante, mais uma vez, pela questão de gestão efetuada através da plataforma Azure. Mais uma vez, tiramos partido, tiramos vantagens destes serviços. Bom,
Neste momento era tudo aquilo que eu tinha para vos mostrar. Agradeço a vossa presença e se tiverem alguma questão, por favor, não hesitem. Tem o meu mail, que é o mesmo que está no início desta sessão. A sessão será partilhada e eu responderei a qualquer questão que vocês possam ter. Espero contar convosco numa próxima sessão em 2023 e até à próxima. Obrigado.